Salve galera, beleza? Voltamos aí então com a nossa aula sobre história do Brasil, trazendo todo esse percurso que forma o Brasil colônia. Então a gente já pôde ver o pré-colônia, ou seja, os povos originários, a chegada, portanto, dos portugueses, a oficial e as oficiosas, as leituras ali da carta histórica de Pero Vaz Caminha, que é muito importante. O processo, então, que Portugal começa a se preocupar em cuidar da terra, então aí vai ser desenvolvida toda a estrutura de cuidado dessa terra, sobretudo com a criação das capitanias hereditárias. E agora, tendo não dado muito certo as capitanias hereditárias, Portugal busca uma outra forma de organização da terra descoberta, do Brasil. Então Portugal vai adotar um sistema chamado governo geral, que era um sistema bem interessante, né? O pessoal fala que português era burro, mas não era burro, não. Eles sabiam mais ou menos o que estavam fazendo, ainda que a proposta portuguesa era uma proposta basicamente de extração, extrativista, né? Diferente das propostas de parte da colonização espanhola, que era uma proposta da construção de vilas, né, de cidades. Mas enfim, vamos lá. O que era o governo geral? Então, Dom João III, em 1548, percebendo que não deu muito certo lá a ideia das capitanias hereditárias, ele resolve criar esse governo geral. Então, para isso, ele vai contar com a ajuda de uma pessoa muito importante nesse processo histórico, que é Tomé de Souza. Então, Tomé de Souza vai ser o primeiro governador geral do Brasil e vai ser quem vai fundar Salvador em 1549, como aí a primeira cidade importante que vai ganhar o título de, portanto, capital, né, também do Brasil. Então, ao fundar Salvador, ele vai marcar ali onde vai se dar o desenvolvimento do governo geral, enfim, todo esse processo. Então, Salvador se tornando a capital, a primeira capital do Brasil, portanto, ela vai ganhar uma importância muito grande no cenário e nas discussões ali de comércio, de produção, e também vai ter um número muito grande ali de concentração de escravos, o tráfico negreiro, enfim. Depois de Tomé de Souza, você vai ter ali Duarte da Costa, Mendes Sá, que farão todo esse processo do governo geral de 49 a 1572. Outro fato relevante nesse período é um grupo religioso conhecido como jesuítas, ou a Ordem de Jesus, ou a Companhia de Jesus. Os jesuítas, eles surgem em 1534 de uma certa maneira no contexto da Reforma Protestante, que foi em 1517 com Martinho Lutero, e a Contra-Reforma, ou a Reforma da Igreja Católica. Então a Companhia de Jesus, que é criada por Santo Inácio de Loyola, tem como proposta se colocarem como soldados de Cristo, anunciadores do Evangelho, e se comprometem, portanto, a espalhar-se pelo mundo, anunciando a mensagem de Jesus Cristo e defendendo aí a Igreja Católica, né? Então eles vêm para o Brasil junto com Tomé de Souza em 1549. E os jesuítas, na história do Brasil, têm um papel assim muito importante. Um papel importante na educação, um papel importante no processo de catequização dos povos originários, um papel importante nas disputas políticas. Há muitos historiadores que dizem que os jesuítas, galera, construíram um estado paralelo, de tanta força política que eles tinham, de tanta força de organização. E um outro detalhe é que os jesuítas, eles vão constituir, portanto, uma relação muito próxima aos povos originários e vão formar aí aldeamentos indígenas vivendo ali com os jesuítas,
E muitos indígenas passam a viver com os jesuítas, também buscando proteção e defesa ao ideal ou às práticas de exploração que eles sofriam. Claro, e outros não, né? Mas grande parte sim buscavam proteção junto aos jesuítas. E ao mesmo tempo, esses povos indígenas trabalhavam para os jesuítas. E os jesuítas, com isso, iam construindo o seu império, iam ganhando muito com o processo de exploração agrícola. E além da exploração agrícola, os jesuítas vão influenciar toda uma questão cultural, já que eles tocavam praticamente o sistema de ensino no Brasil com a Ratio Studiorum e todas as propostas jesuíticas de estudo, a criação das escolas, enfim. Eles vão ter uma influência muito grande no Brasil, sobretudo José de Anchieta, né, muito conhecido, que foi responsável também aí por essa expansão dos jesuítas no Brasil. Um outro detalhe bacana é que os jesuítas, eles se tornam tão poderosos e ao mesmo tempo se tornam tão perigosos e se tornam até incômodo, digamos assim, para muitos aqui no Brasil à época e sobretudo para a coroa portuguesa, que em 1759 Marquês de Pombal vai expulsar os jesuítas do Brasil. E isso vai reverberar de forma muito dura, por exemplo, na educação, porque aí o sistema jesuítico que funcionava de uma certa maneira não vai ter uma substituição de imediato e você vai ter uma carência muito grande no processo de educação no Brasil. Mas isso é só uma curiosidade, embora é importante saber. Ainda nesse processo do governo geral, a gente vai ter o ciclo de exploração. Então, pau-brasil, aí vai aumentando o ciclo de exploração da cana-de-açúcar, naquilo que a gente chama de plantations. O que era plantation? É a plantação de monocultura em grande propriedade de terra e fazendo uso de trabalho escravo. E gradualmente a exploração das drogas do sertão, do tabaco vão ganhando força. Mais para frente, com a descoberta do ouro nas regiões das Minas Gerais, a exploração do ouro e dos minérios, e depois o café, sobretudo no governo de Dom Pedro II e no período republicano. Então, isso tudo começa a ser desenhado nesses processos de capitania hereditária, mas sobretudo no governo geral. E aí vocês têm uma estrutura que eu peguei do Dicionário do Brasil Colonial, tá aqui a fonte, né? Então, esse esquema aqui, ele é bem interessante, que ajuda a entender como funcionava então o governo geral. Então você tinha dentro do governo geral a coroa, ou seja, de onde vem o poder, por isso que está em cima aí e tudo está ligado a ela. Você tinha um grupo, que era o grupo dos juízes de fora. Por que juiz de fora? Porque eles estavam fora, muitas vezes até fora do Brasil, e esses juízes, eles tinham um papel aí importante para a mediação das políticas no Brasil. E tinha o governador geral, a gente viu ali, né, o primeiro Tomé de Souza, e aí esse governador geral, ele estava ligado à organização dos governadores de capitanias. Então o governador geral fazia então as indicações ou escolhia quem governaria as capitanias. Também era responsável pela questão do provedor-mor, que era o responsável por prover então a estrutura econômica. É como se fosse um ministro da economia, da fazenda. O ouvidor-mor, que era como se fossem juízes, pequenos juízes que ficavam nas comarcas atendendo, enfim. O capitão-mor, que era quem comandava as tropas de linha ou as milícias à época, ou seja,
era chamado também o corpo de ordenança. Então era essa estrutura. Então o governador geral dava conta desses pontos aqui, e nas câmaras municipais, isso é interessante, as câmaras municipais sofriam influências dos governadores de capitanias, mas também dos juízes de fora. Por que isso? Porque aí a coroa, ela teria a possibilidade de ter a noção do que os juízes faziam e do que o governador geral fazia, e poderia equilibrar esses poderes, tendo a capacidade de verificar aí e de controlar esses dois grupos. Então é um sistema muito sofisticado de organização do Estado adotado pela coroa portuguesa, que, como a gente viu, é o governo geral, é uma forma então de organizar o processo de governança da colônia. Além disso, eu quero destacar a questão das câmaras municipais. O que as câmaras municipais faziam? Então elas administravam os municípios, faziam a regulamentação de feiras, mercados, ofícios, que seriam trabalhos que as pessoas podiam prestar, e os comércios de vendas locais e assim por diante. Além disso, essas câmaras municipais, que tinham muito poder, portanto, elas faziam a execução de obras públicas. Então, o que era obra pública era executado pelas câmaras municipais. Permitia ou não a construção de edifícios e era responsável pela conservação dos bens públicos, enfim. Só que presta atenção numa coisa. Esse processo todo era determinado por essa galera aqui, ó, que era chamada de homens bons. Então a política era dominada pelos homens bons, pelos bons cidadãos. Quem eram esses? Eram os proprietários de terra, os que tinham título de nobreza, ou seja, as elites da época. Então quem determinava todas essas funções atribuídas às câmaras municipais, ou seja, quem estava de fato nas câmaras municipais, eram esses homens bons. Então eles ocupavam a cena política. Então a política era dominada por eles. Portanto, você tinha uma política que era feita em favor dessa galera que já tinha poder, que já tinha condições muito melhores do que os trabalhadores, os escravos, trabalhadores, enfim. E aí vai surgir desse contexto algo que até hoje acontece no Brasil, que é o clientelismo. Clientelismo. O que era o clientelismo? Era a troca de favores, então a troca de favores com a troca de cargos públicos entre as elites coloniais e as elites portuguesas. O que isso quer dizer? Então, as elites coloniais faziam trocas, faziam esse processo de tentar ali flertar com as elites coloniais por cargos, por poder, e isso gerava uma relação de clientelismo, ou seja, um se tornava cliente do outro. Por quê? Porque a troca de cargos não era de graça, você pagava. Então eu pago e você me presta um serviço, você me paga e eu presto um serviço. Um é cliente do outro, mas aqui no caso eram clientes do interesse político. Então faziam negociações, trocavam cargos e aí ia se dando a política do clientelismo. Era a famosa política do toma lá da cá. Então eu quero aprovar tal coisa, então eu vou te dar um cargo de ministro, porque eu te dando um cargo de ministro, o seu grupo vai passar a me apoiar. Então era uma forma de clientelismo. E isso acontece até hoje na conjuntura política. O que não é também de tudo errado, tá? Porque muita coisa na política também é construída por meio de trocas e consensos.
O problema é quando isso se torna uma prática ilegal, viciosa, enfim, que era o que acontecia muito nesse período do Brasil sob o processo, como a gente já viu, de governo geral que é implantado, né, em 1549, mas é criado por ordem do rei em 1548, que tem aí Tomé de Souza, Duarte da Costa, Mendes Sá como os primeiros governadores gerais, aí a chegada dos jesuítas, toda essa estrutura de poder e a força que as câmaras municipais tinham à época. Beleza? Então é isso, até a nossa próxima aula para a gente continuar a refletir sobre a história do Brasil colônia. Um grande abraço.